Olá, seja muito bem-vindo. Maria Rocha com vocês e hoje nós vamos falar sobre as 10 competências eleitas pelo Fórum Econômico Mundial como sendo competências essenciais para que você possa ter sucesso no mercado de trabalho. Se você é novo, se inscreva no canal, deixa aqui os seus comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, isso é muito importante. Você tem essas competências no seu repertório? Quais são essas competências? A primeira competência é a solução de problemas complexos. Pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, empatia, inteligência emocional, bom senso, tomada de decisão, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Repare bem, veja bem, pense comigo, já parou para pensar que essas competências, além de serem necessárias para o mercado de trabalho, elas também fazem toda a diferença no nosso dia a dia, nas nossas relações, ou seja, na nossa vida cotidiana. É importante a gente pensar negociação, por exemplo, nós precisamos muitas vezes ter habilidades para negociar com o nosso chefe, com os nossos subordinados, negociar nas nossas relações. Se você é vendedor, negociar no momento da venda, se você vai comprar, negociar no momento de comprar. Ou seja, o tempo todo nós estamos negociando alguma coisa, então são habilidades que são importantes. Orientação para servir. Você tem orientação para servir? Ou você é uma pessoa que gosta mais de ser servido? Tomada de decisão. Como é para você o momento de tomar uma decisão? Inteligência emocional. Você tem inteligência emocional? Você consegue gerir as suas emoções? Então, esse checklist ele é importante para que você possa perceber aonde você está e aonde você pode chegar, para que você possa construir aí relações bem-sucedidas, para que você possa construir vínculos inteligentes. Então, é importante que eu tenha essa consciência. Então, a BNCC, ela também traz aí 10 competências que contribuem na formação multifocal de um ser humano. Isso nos mostra que não basta entulhar o córtex cerebral com tanta informação. Eu preciso saber utilizar o conteúdo, eu preciso reconhecer o valor desse conteúdo e eu preciso saber aplicar isso no meu dia a dia. Então, ter pensamento crítico, ter pensamento científico, pensamento criativo, um repertório cultural, sair da nossa zona de conforto, ou seja, daquela pequena cultura que nós criamos nas nossas relações dentro da nossa casa, observar que nós somos seres sem fronteiras, que nós temos muitas habilidades, muitas competências que podem nos ajudar a crescer como pessoa, a crescer como profissional. Então, comunicação, por exemplo, aprender a argumentar, aprender a falar, aprender a discutir ideias, faz muita diferença. Então, tanto o Fórum Econômico Mundial quanto a BNCC, elas trazem aí as 10 competências que conversam. Então, essas 10 competências, elas conversam entre si. Elas se complementam, elas perpassam uma pela outra e vão se complementando. Como resolver problemas complexos, por exemplo? Quero te convidar a pensar comigo. Quais são as habilidades que nós precisamos para resolver problemas complexos, independente da posição, da profissão que você assume hoje? O tempo todo nós estamos resolvendo problemas complexos. Para aprender a resolver problemas complexos, a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a lidar com pessoas. Se eu não sei lidar com pessoas, dificilmente eu vou resolver problemas complexos, porque ninguém resolve um problema complexo sozinho. Se é complexo, requer mais gente envolvida, requer mais esforço, requer mais energia. Para aprender a lidar com pessoas, eu preciso aprender a lidar com as frustrações, porque pessoas nos frustram. As pessoas nem sempre elas correspondem às nossas expectativas.
Nem sempre as pessoas, elas vão ter a mesma opinião que a gente. Elas pensam diferente e eu preciso aprender a lidar com essas situações. Eu preciso aprender a lidar com as perdas, com as frustrações. Então, é necessário que a pessoa ela aprenda a ter uma escuta inteligente. Eu preciso aprender a ter uma escuta inteligente, aprender a escutar e não somente a ouvir e a dar a minha opinião. Tem pessoas que são ótimas para dar opinião, são ótimas oradoras. Na hora de falar, tá tudo perfeito. Mas essas pessoas, às vezes, elas têm uma baixa dificuldade de ouvir, de compreender, de aceitar o ponto de vista do outro. E numa relação existe sempre eu e o outro. Então é preciso haver essa escuta inteligente para que nós possamos compreender o ponto de vista do outro e ali a gente conseguir realizar os nossos projetos, conseguir manter as nossas relações saudáveis. Então, aprender é preciso também, dentro desse processo, aprender a ter criatividade. E para aprender a ter criatividade, eu também preciso aprender a lidar com as frustrações. Por quê? Porque não existe criatividade sem frustração. Ou seja, nós precisamos sair daquela visão hipotética do desejo de desenvolver habilidades, da consciência de que essas habilidades são importantes e começar a praticar essas habilidades no nosso dia a dia. Começar a viver isso de uma forma prática, trazendo isso para o contexto das nossas relações. Ter empatia, por exemplo. O que é a empatia? A empatia é a nossa capacidade de compreender a perspectiva do outro e de compartilhar emoções com o outro. É claro que entre eu e você haverá sempre um abismo. Somos duas pessoas completamente diferentes. Você vai ser sempre diferente do outro. Mas aí a empatia, ela é o que dentro desse processo? Ela é um exercício consciente do meu eu. Onde eu vou tomar consciência das minhas capacidades de decidir, da minha capacidade de tomar decisão, da minha capacidade de compreender e de ter realmente uma escuta inteligente, como falamos há pouco. Para que eu possa ser empático, uma das primeiras coisas que eu tenho que aprender é a deixar de julgar, é a julgar menos as pessoas. Eu preciso aprender a ter uma empatia bem embalada. Tem pessoas que são empáticas, mas são tão tímidas que não conseguem expressar essa empatia. É o que o Goleman chama de aleximia, né? Aleximia, que é a pessoa sente, mas ela tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Então, essa pessoa, por ser muito tímida, às vezes ela não consegue expressar a sua empatia e ela é vista como uma pessoa arrogante. Outras pessoas são tão empáticas, têm uma empatia tão esponjosa que ela absorve. Alguém veio lhe trazer um problema, ela absorve tanto aquele problema, se envolve tanto que ela não tem condição de ajudar a pessoa que precisa da ajuda dela naquele momento. Então, essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoa, não é que eles não tenham empatia, eles têm uma empatia mal embalada. Então, a empatia é um sentimento que faz toda a diferença na nossa vida. Agora, nós precisamos ter autogerenciamento, precisamos ter autocontrole para que ela seja expressa, mas que ela seja expressa de uma forma que não vá trazer consequências emocionais para quem está vivendo o processo. Para que eu possa, dentro desse processo de empatia, não só sentir a dor do outro, mas ter condições de ajudar o outro a encontrar caminhos a sair daquela posição onde ele está. Então, é importante a gente aprender também aqui sobre frustrações, que as frustrações nada mais são do que a nossa capacidade de nos reinventarmos. Se eu paralisei na minha primeira tentativa, dificilmente eu vou ser aí uma pessoa criativa.
Por que eu não vou ser uma pessoa criativa? Porque todo processo de criação, ele passa por frustrações. Uma pessoa criativa, ela tenta algo, não dá certo, ela tenta de novo e de novo, até dar certo. Thomas Edison, por exemplo, um típico exemplo de resiliência, de alguém que sabe lidar com as frustrações. Tanto é, quando ele é questionado, por que ele não desistiu depois de tantas tentativas, de tantos fracassos ao tentar fazer uma lâmpada? Ele disse, não desisti porque eu não fracassei. Eu apenas descobri centenas de maneiras de forma de como não fazer uma lâmpada. Então, isso é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que está, mesmo diante das tentativas, dos insucessos, ele não desiste. Então, para isso, a gente precisa aprender a ter autoestima, aprender a lidar com as nossas dificuldades, aprender que, apesar das minhas dificuldades, eu tenho capacidades, eu tenho habilidades, eu sou bom em alguma coisa, e a partir dessas vivências, construindo um repertório bem alicerçado de emoções que possam nos ajudar a ter aí bases para poder suportar as pressões do dia a dia, para poder lidar com os conflitos, para poder lidar de forma emocionalmente sábia com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. Então, podemos perceber aqui que o que acontece? Uma competência, ela é sustentada por várias habilidades. E o impressionante é que tanto o Fórum Econômico Mundial, que traz as 10 competências, quanto as 10 competências gerais da BNCC, todas elas perpassam pelas competências socioemocionais. E elas nos mostram aqui que ter conhecimento e ter informação hoje não é suficiente para que nós venhamos, para que nós possamos formar pessoas críticas, pessoas com pensamento crítico, pessoas capazes de tomar decisão, pessoas que sejam capazes de se destacar no mercado de trabalho e pessoas que construam uma autoestima sólida. Um outro problema que hoje nós temos muito é a baixa estima. Pessoas que não são resilientes, que não constroem uma autoestima, que não conseguem gerenciar suas emoções e pessoas que acabam fracassando por falta dessas habilidades. Enquanto outras pessoas, você vê que o mundo está desabando. Não é que ela não sinta as pressões externas. Não é que os fatores externos não as afetem, mas elas têm uma forma. E ser resiliente é isso. Ser resiliente é você receber a pancada, você chora, você fica triste, mas imediatamente você encontra uma saída, você encontra uma solução, você não se entrega àquela situação, você busca encontrar um caminho. Então, para viver, para que nós possamos desenvolver essas habilidades, a primeira coisa é preciso reconhecer quem somos. É preciso reconhecer o nosso psíquico, o nosso funcionamento, como é que nós funcionamos. Quais são realmente as minhas queixas que eu tenho hoje? O que eu posso resolver sozinho? O que eu preciso buscar a ajuda de um profissional? Eu preciso de uma ajuda de um psicólogo para me reposicionar psicologicamente na sociedade, dentro das minhas relações. Eu preciso fazer terapia, eu preciso fazer meditação, eu preciso praticar algumas atitudes que são simples e corriqueiras e que faz toda a diferença na vida. Então, o primeiro passo é esse, é eu conhecer esse universo psíquico para que eu possa agir e reagir de uma forma consciente. Então, esse conhecimento, ele vai nos permitir a agir, reagir, interagir com o nosso mundo externo, com o nosso mundo interno, e a buscarmos aí as bases que nós vamos construindo ao longo da vida para que nós possamos permanecer emocionalmente saudáveis. Então, hoje, se nós formos pensar 50 anos atrás, as pessoas elas não tinham muito claro o que o mercado de trabalho esperava delas. Hoje não, hoje nós temos clareza. Hoje a escola
tem clareza do que se a sociedade espera dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Porque tá lá, as 10 competências gerais da BNCC. Se eu vou estudar sobre as profissões, o Fórum Econômico Mundial, anualmente, ele elege as 10 competências que irão fazer toda a diferença, que serão exigidas no mercado de trabalho. Essas competências do Fórum Econômico Mundial, elas mudam de posição, elas mudam, às vezes elas são substituídas por outras, mas tem aquelas que permanecem. Resolução de problemas complexos, por exemplo, ela estava lá em 2015, ela aparecia nas últimas e ela foi subindo, hoje ela é a competência mais importante. Porque o tempo todo nós precisamos lidar com situações complexas. O tempo todo nós precisamos resolver problemas que exigem tomada de decisão. O tempo todo nós temos que usar o pensamento crítico, o pensamento científico. Então, essas competências são importantes. Inteligência emocional. Na sociedade volátil em que vivemos, se você não desenvolver inteligência emocional, você não conseguirá se manter saudável, nem nas suas relações mais íntimas, nem nas suas relações exteriores, com o mercado, nas suas relações com os seus liderados, com os seus líderes. Enfim, nós precisamos desenvolver competências. Então, a inteligência emocional hoje tornou-se uma necessidade, tornou-se algo que precisa ser pensado urgente, que precisamos desenvolver e não apenas ficar falando. Então, espero que esse assunto possa ter contribuído de alguma forma com o seu crescimento. Se você gostou, não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas.